Papo Mineiro hoje, também com uma outra grande amiga, que é historiadora, e que vai nos contar um pouco do que faz hoje, né? Jussara Rocha, muita gente conhece, não é desconhecida, principalmente nos interiores do Brasil. E ela tem uma empresa, que é a diretora de projetos, chama Raízes Desenvolvimento Sustentável, e atua, né? Essa empresa de impacto social atua com turismo e economia criativa, por todo o Brasil. Então, vamos conhecer um pouco dessa história tão chique e tão também vencedora. Bem-vindo, Jussara. Obrigada, Hernani. Um prazer estar aqui com você nesse Papo Mineiro. Tem que papear, né? Tem, Nós somos sim. do estado que papeia, né? Conversa muito, principalmente dentro da cozinha, né? Exatamente. Se não tiver papo, se não tiver prosa numa mesa, não é Se não tiver mineiro. comida e bebida, minha filha, não Não tem é. jeito. Né? Exatamente. Então, querida, hoje nós vamos conhecer sua história, como é que você está, como é que você vai caminhando, caminhou aí pela vida e está caminhando, né? Isso, um prazer, uma delícia estar aqui com você. Também. Ainda mais contando uma história assim da qual eu me orgulho muito, né? Assim. É claro. Bom, eu sou mineira, né? Sou nascida aqui em Belo Horizonte, morei aqui até os meus 20 anos, quando eu me casei e mudei para o sul de Minas. Mas antes disso, eu trabalhei muito aqui com a área da cultura, porque eu estudei dança e balé por 25 anos. Então, essa é uma outra linha de vida que eu tenho, que me alimenta e me nutre até hoje, que é a dança. E depois, aí, nesse período ainda também estudava, fazia lá no Palácio das Artes todo o meu curso de dança, eu comecei estudando, fiz vestibular para psicologia ainda aqui em Belo Horizonte, antes de me casar e mudar para Itajubá, no sul de Minas. Mas quando eu me mudei, eu estava no meio do curso e logo depois fiquei grávida da minha primeira filha, então resolvi ficar por lá mesmo. E aí mudei de área, e aí fui fazer história, que é uma coisa que me encanta muito, sempre me encantou, porque eu acho que a história traz para a gente uma base de onde a gente está no mundo, né? Assim, do que veio antes, de como foram as construções das histórias pelo mundo afora, os processos antropológicos e sociológicos correspondentes, por que o mundo é tão diverso e tão... A história explica muita coisa, né? Demais, né? Demais. Tanto a história que a gente conhece, quanto a história que não é nem falada, né? Mas a história, para mim, é uma base muito grande, não só de conhecimento, mas de vida. E a partir daí, como eu já trabalhava, né, já tenho essa ligação grande com a área da cultura, e sou muito ligada também aos processos coletivos, sempre fui, por uma crença, uma filosofia mesmo de vida, por educação familiar, né? Assim, na minha casa a gente sempre valorizou muito a colaboração, né? Então as redes coletivas, a gente estava sempre cercado de nós, nunca só eu sozinho, né? Então isso para mim sempre foi muito importante e ao estudar, né? Começar a estudar história e mesmo lá em Itajubá eu já comecei, ligada à cultura, eu já comecei também a me envolver em processos, em articulações culturais locais, então criando associações, fomentando coletivos culturais lá no sul de Minas. Comecei a fazer isso assim meio voluntariamente, né? Digamos, não era um trabalho remunerado, enquanto eu estava estudando história, né? E dando aula de balé, que isso eu sempre dei. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais intensamente com isso, eu fui convidada para ser secretária de Cultura e Turismo do município, e por lá eu fiquei, né? Foi meu trabalho de acesso a
a políticas públicas, né, no âmbito municipal, e aí eu trabalhei muito com a criação da política cultural local e o início de uma política de turismo, numa época que ainda nem se falava em turismo muito, assim, naquela região. Tinha os ícones, né, ali no sul de Minas, era só o Circuito das Águas, São Lourenço, Lambari, Caxambu, um pouquinho de Monte Verde, mas o interiorzão mesmo, que o sul de Minas é uma área imensa, é a Serra da Mantiqueira ali com aquela pujança toda, né? Na sua grande maioria dos municípios não se falava nisso ainda naquela época, era meados de 1980, então já fazem, né, já lá se vão muitos anos. E aí eu comecei, então, a estudar esse fluxo, né? Esse movimento chamado turismo, por conta disso. E fui estudando por minha conta, porque a gente não tinha muito acesso à informação e não tinha faculdade de turismo como tem hoje. Tinha a Newton Paiva, naquela época, né? Então, eu fiquei na prefeitura durante 4 anos, durante aquele mandato, criamos toda uma política cultural, trabalhei muito com todos os grupos locais, trabalhamos muito com lei, foi a primeira prefeitura do estado a trabalhar muito com a primeira lei de incentivo, que ainda não era nem a Lei Rouanet, era a Lei Sarney, então a gente complementava recursos do município para a cultura, porque não tinha, né? Zero destinação. Então, a gente tinha que ter... Isso foi feito todo um trabalho assim, com a própria comunidade, né, empresarial, de entender que era importante investir no setor cultural e valorizar, né, esse setor que gera uma movimentação financeira, inclusive, mas que também não se falava ainda em economia da cultura, né? Então, a partir daí, eu me envolvi muito assim, nessa ligação dos processos coletivos, dos processos da política pública para a cultura, e começando a entender a política do turismo e os fluxos de viagens ali naquela região. E aí, quando eu saí de lá, eu passei a trabalhar com o setor empresarial da cidade, né? Fiquei muito tempo ali trabalhando junto com os empresários e logo fui convidada a trabalhar no Sebrae Minas. E aí, por onde foi uma instituição de onde eu fiquei 14 anos, né? E ali, sim, eu tive a possibilidade de entender todo um processo, um mecanismo de olhar para os territórios e ver as possibilidades de desenvolvimento local, né? Através daqueles setores que fossem os setores mais pujantes ou mais potenciais daquelas cidades, né? E aí sim eu comecei a trabalhar com projetos estruturados de desenvolvimento local, de projetos de turismo, fui aprofundar na atividade turística, fui estudar, e a minha ênfase foi ser no turismo rural, porque é uma região que tinha uma ruralidade, tem ainda muito forte, né? Uma região muito fria, então as pessoas começavam a ir ali pertinho de Itajubá, a 20 quilômetros da Maria da Fé, que, né, tem aquela coisa de a cidade mais fria, e hoje mesmo eu vi um post da cidade branquinha, toda de geada, né? Cristina, tudo por ali, né? Maria da Fé, Pedralva, Itajubá, aquela região ali toda. E aí eu comecei a trabalhar com a primeira leva do programa Sebrae de Turismo, então eu sou um pouco meio pioneira nesses programas, até dentro do Sebrae. A história é o tempo que vai contando, né? E aí, assim, o programa Sebrae de Turismo foi a primeira turma, assim, então eu trabalhei muito ali no sul de Minas com o programa, ajudei a estruturar esse programa dentro do Sebrae, o programa Sebrae de Artesanato, um programa Sebrae de Cultura. Então, a gente foi trabalhando e muito trabalhando o turismo com essa visão do desenvolvimento territorial através dele, né? Então, ali você tem insumos que, né, antes a gente não falava que o artesanato, o café, a cachaça, a oliveira, a gente não falava que isso era produção associada ao turismo, né? A gente falava que aquilo era o insumo. Negócio. É do agronegócio, é da agricultura familiar, na maioria das vezes, né, no interior, mas era um setor que a gente via que era um setor que estava ali compondo uma oferta turística naquele determinado município, né? Afinal de contas, eu vou ali para Maria da Fé, hoje eu vou ver as oliveiras, naquela época a gente começou a enxergar isso. Eu lembro de um café poderoso ali no Carmo de quê? Carmo de Minas. Isso. Que tinha um café poderoso, que foi até maravilhoso. Ganhou o prêmio.
Ali, Carmo de Minas, Cristina, aquela região ali, né, São Lourenço, é uma região de produção de cafés especiais, né, cafés de altitude, cafés orgânicos, assim. Na época que eles começaram, a gente nem conseguia tomar esses cafés, eles eram todos exportados, enfim. Então, assim, é uma coisa. E hoje você tem ali Rota do Café, né? Você tem. Sim. Então, assim, isso vai virando, vai se tornando um motivador das viagens, né? Então, você tem o queijo hoje, você tem o artesanato, você tem a cachaça, você tem o café, enfim. Então, isso ali no sul de Minas era muito forte. A gente, então, no Sebrae, começou a trabalhar com programas de desenvolvimento territorial através do turismo, que chamava-se Turismo Competente, e a gente olhava para tudo nisso. Fazia formação das instâncias de governança, instrumentalizava o Contur, formava o Contur, estruturava plano, o Fundo Municipal de Turismo. Isso lá em 1980 e bolinha, imagina. E 90, né? 94, por aí, 96. E olhava os empreendimentos, qual empreendimento diagnosticava aquilo que tinha potencial para ser um negócio, uma pequena pousada, um pequeno restaurante, né? Enfim, fazia articulação da cidade, conversava com o prefeito, era assim, tudo. Aí fazia promoção, né? Fazia sensibilização dentro da cidade, porque a maioria absoluta falava, nossa, essa mulher está doida, coitada, que turismo aqui que ela está vendo aqui, gente, né? Então, era assim, aí assim, você achava aqueles pioneiros também, né, Hernani, igual você, sabe, assim, a gente achava os pioneiros que acreditam, né, e fala, não, isso é uma coisa que vai ser, pode não ser agora, mas tem um futuro muito incrível, a gente tem que começar agora. A gente Então, acreditava e acredita ainda, né? não A é? gente Tem muita acreditava e gente, acredita ainda. claro, né, amigo? E aí comecei, então, a trabalhar muito no sul de Minas todo, né, estruturando as instâncias de governança, trabalhando com isso, e foi na época da criação também do programa de regionalização do turismo, né, no âmbito nacional, quando o Brasil Aí passou aí, começou já em em 2000, 99. né, começou com... 99. E Minas Gerais começou antes do Brasil, então a gente começou a trabalhar a regionalização, eu acompanhei todo o processo pelo SEBRAE junto ao governo do estado, e logo depois, em 2001 ou 2003, não sei, vem o Plano Nacional de Turismo com o novo Ministério do Turismo, que aí sim olha para o país, para além da municipalização, que era a política nacional da época, e vira regionalização, né? E a gente aqui em Minas já estava mais adiantado com isso. Então, eu acompanhei a criação dos circuitos turísticos mineiros todos, fui em todas as oficinas, tenho toda essa trajetória aí. E depois, com a criação do Ministério, e aí também eu me desliguei do Sebrae, criei uma minha empresa, passei a atuar no Brasil todo, atendendo o próprio Ministério do Turismo, os outros Sebrais estaduais, com palestras, workshops, formação de instâncias de governança, com descentralização turística. E logo depois, quando em 2006 já tinha uma gestão que era a gestão do turismo aqui em Minas, que foi no governo de 2003, 2007, não, 2007 a 2010, que eu acho que foi. Aí o segundo, Não, Primeiro foi 3 a 6. 7, 3 a Depois 6. foi 7 a 10. Depois 7 a 10. Eu entrei, então, fui convidada a integrar o quadro de gestores de turismo da Secretaria, então, Secretaria de Estado do Turismo, né, de Minas ainda, nessa época, era só turismo, e ocupei aí a função de Você trabalhou na superintendente. gestão da Érica? Trabalhei com a Érica, foi a Érica que me convidou, e aí para assumir a superintendência de políticas do turismo, e aí ali fiquei naquela gestão até o final dela, e mais um ano depois na próxima gestão, onde a gente teve, principalmente no governo da Érica, a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar muito a política de turismo, política estadual de turismo, organizar muito essa questão das instâncias de governança, dar voz, né, descentralizar a gestão, apoiar os territórios, criar instrumentos dentro da Setur para falar com os diversos elos da cadeia produtiva,
criar programas também estruturantes, e foi aí que eu te conheci, né? Foi naquela época da CETU, a gente ia lá no Convention Bureau, lá firme e forte, né? E logo depois fiquei mais um tempo na CETU, então como superintendente até 2011, quando eu saí, e aí eu resolvi que eu queria fazer algo mais independente, fui convidada para várias organizações turísticas depois da CETU, Ministério, PID, algumas outras organizações, mas eu acho que eu estava no momento da minha vida que eu quis escolher algo diferente, assim, que me trouxesse uma realização mais profunda. Assim. Eu acho que eu já tinha cumprido a minha missão na esfera da gestão municipal lá em Itajubá, que foi muito boa, muito gostosa de fazer, deu muito resultado. Depois, em Minas, também fiquei muito satisfeita com o trabalho e muito desafiador, porque é um estado muito grande, 853 municípios, 400 e tantas instâncias de governança, né, para a gente olhar para aquelas coisas. Eu brincava assim com os meninos, falava, gente, se a gente tiver que andar um dia em cada cidade de Minas, já vai dar 2 anos, a gente não faz mais nada, né? Enfim, então é um estado que precisa mesmo regionalizar. Nesse país, Minas Gerais, 853 municípios e não é 5 um mil país? distritos. 5 mil Exatamente. distritos. Não é É brincadeira, uma não, coisa né, gente? impressionante, Hernani. É impressionante o tamanho desse estado, gente. E É, olha, e de uma riqueza, né? De uma diversidade, é uma coisa maravilhosa, assim. Eu só uma curiosidade assim da minha vida que eu acho muito legal, o quanto que a educação também ela proporciona para gente escolhas muito significativas, mesmo que você vai entender isso muito tempo depois, né? Quando eu sou uma pessoa que ama viajar, assim, eu adoro viajar. Para mim é a minha melhor escola, assim, eu aprendo em cada lugar, pezinho na estrada. pezinho na estrada. E aí eu aprendo com Também as adoro. pessoas, eu admiro a cultura, as diferenças culturais, né? Assim, então eu sou uma pessoa muito apaixonada pela diversidade cultural e Minas Gerais me mostrou isso muito cedo. Por quê? Porque quando eu fui fazer 15 anos, você sabe muito bem que naquela época era baile de debutante, era festa de aniversário, né, não sei o quê. E eu de uma família de classe média baixa e tal, minha mãe falou, minha mãe educadora, né? O que você quer ganhar de presente de aniversário, minha filha? Eu falei, mãe, eu quero uma barraca. E aí, minha mãe deu uma barraca de viagem em 2 lugares. Então, eu, a partir de 15 anos, Hernani, eu viajava esse estado o tempo todo, assim. Eu ia para a rodoviária e minha mãe falava assim, me fala para onde você vai. Eu ligava, mãe, estou indo para tal lugar. Aí chegava, mãe, cheguei. Então, assim, uma relação muito gostosa de confiança também, de educação, de mostrar que era possível a gente conhecer, né? Então, eu viajo desde então. Então, viagem, para mim, é uma coisa que assim, me ensinou muita coisa, né? Me ensina até hoje. Né? Então, quando eu saí da secretaria, eu falei, não, eu quero uma coisa que tenha mais um propósito ligado àquilo que eu gosto, que eu acredito, que eu quero mostrar que turismo pode ser um processo que impacta a vida das pessoas para melhor, né? E aí surgiu, eu tenho a Raízes de Desenvolvimento Sustentável já existia, ela foi criada em 2006 por 2 jovens turismólogas, membros, saídas do curso de turismo da UFMG, que criaram também a empresa Júnior lá de turismo da UFMG, e eram pessoas que eu conheci já se formando, né, em alguns trabalhos que eu até apoiei lá, dei algum suporte e tudo. E as meninas estavam com essa empresa, e logo depois, em 2011, quando eu saí da Setur, elas já estavam também mudando de configuração, elas são por natureza muito inconformadas, não queriam fazer só uma empresa de consultoria turística. E aí me chamaram para conversar. E aí a gente conversando, né? Elas falaram: você não quer fazer parte da Raiz, você não quer entrar de sócia na Raiz? Porque a gente está olhando para o turismo como uma outra forma de expressão, como um setor para gerar transformações reais e positivas na vida das pessoas. A gente precisa trabalhar esse processo de uma forma que as comunidades também sejam vistas, tenham voz, né? tenham vez e tenham voz. Aí, puf, acendeu a luzinha. Eu falei, é isso que eu quero. E aí, então, desde 2011,
eu me tornei sócia da Raiz de Desenvolvimento Sustentável. Hoje não somos mais 3, somos 2 sócias. E que propósito de gerar impacto positivo nas comunidades onde a gente trabalha por meio do turismo e por meio da economia criativa, que abarca aí todo esse leque da cultura, né? E que está integrada no turismo também. E a gente foi evoluindo, hoje a gente trabalha com alguns pilares, que são o turismo responsável e o turismo de base comunitária, com todas as áreas da economia criativa, e unindo também os processos de agroecologia em alguns projetos, né? E eu Você fez hoje trabalhos sou... onde? Onde no Brasil você fez trabalhos? A gente já fez trabalhos no... depois que eu saí da Setur, antes um pouquinho de entrar na Raízes, eu fiz no Brasil inteiro projetos do Ministério do Turismo, todos, assim, na jornada de segmentação, de regionalização, enfim. Na Raízes, a gente já trabalhou o Nordeste quase todo, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Paraíba, aqui em Minas, vários projetos, São Paulo, Pará, muito no Pará, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, quase todos os estados da Santa Catarina, são poucos. Alguns do norte a gente ainda não teve projeto, e nem o Rio Grande do Sul. E a gente trabalhou também com um projeto grande em Cabo Verde, na África, que Sim. Os países africanos de língua portuguesa também são um foco da gente. Mas antes disso também eu coordenei um projeto grande na Espanha, na cidade de Toledo, de organizar e criar um receptivo turístico lá, enfim. Mas na Raiz a gente já tem quase todos os estados brasileiros hoje, né? São quase 20 anos, é uma empresa que vai completar 20 anos o ano que vem, e a gente trabalha com projetos que são projetos, não são projetos de curto prazo, são projetos de médio a longo prazo, porque para gerar essa transformação que a gente acredita que é possível e que ela é real, isso não se dá da noite para o dia, porque a gente trabalha com pessoas, né, Hernani? Então, e a gente também tem uma outra característica, que a gente tem uma metodologia que a gente não leva uma proposta engessada para nenhum território. A primeira coisa que a gente faz é uma escuta ativa mesmo com todos os beneficiários, né, o grupo que nos demanda. A gente entende os processos internos daquele lugar, mapeia as lideranças visíveis e invisíveis, a gente entende as dinâmicas ali daquela, né, as relações entre as pessoas, e principalmente a gente identifica os principais potenciais que podem gerar soluções positivas e transformadoras, que são do lugar, para a gente não ficar levando coisa de fora para os lugares, né? E assim a gente começa, na hora que a gente mapeia, identifica tudo isso, escuta a comunidade, a gente, no próximo passo, junto com elas, a gente cocria a solução. E sempre pelo viés do empreendedorismo, sempre para gerar autonomia nas comunidades, sempre para que eles sejam os protagonistas do processo e deem sustentabilidade àquilo depois que a gente sair, né? E também são projetos que a gente vai até o final, por isso que não são de curto prazo, que a gente vai até a ponta da comercialização e do apoio, do acesso ao mercado. Porque senão não adianta a gente criar projeto, fazer uma qualificação grande, estruturar todo um processo de promoção e não ir para o mercado. Né? Mas então, é interessante isso, né, Jussara? Eu sempre trabalhei, né, até como quando eu exerci engenharia, aí eu sempre trabalhei com isso. Eu lembro quando eu fazia eventos, inauguração de restaurantes, todo mundo fazia um dia da inauguração. E eu falava assim, não, eu quero 3 meses para me consolidar seu restaurante. Porque não adianta nada. No dia seguinte está vazio. Né? Exatamente. Todo mundo vai no Boca Livre no dia seguinte. Não, eu ia ficar 3 meses. Eu falei assim, você não faz assim? Eu falei, não. Eu faço isso para consolidar seu restaurante. Quando eu sair de lá, você vai sair satisfeito, eu também vou sair satisfeito. Exatamente. Né? E continuo até hoje, que eu também faço consultoria, né? Principalmente de turismo de negócio. Então, pois é. eu não gosto de fazer um dia, não. Eu gosto de fazer uma coisa de um tempo que vai consolidar. Eu acho isso muito importante.
Por isso, aí a gente acompanha, a gente tem um tempo de monitoramento, a gente ajuda as comunidades a articularem com os players de mercado, porque muitas vezes não sabe com quem que eu tenho que falar para fazer essa promoção, como é que eu falo com a agência, qual que é a diferença de agência e operador? Nossa, mãe do céu, então eu tenho que falar com... Me fala como é que eu faço. Então, assim, você tem todo... tem todo um... Tem tempo, né? O trabalho tem que ter tempo. Você mexeu alguma coisa aí? Você mexeu alguma coisa aí e eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Bom. Voltou? Então, voltou. Então, é isso. São projetos que demandam, muitas vezes, uma desconstrução com eles para construir o novo, né? Assim, de parâmetros, paradigmas e tal. Então, precisa ter um certo tempo de maturação para deixar resultado sustentável. Porque a gente fala que a gente não entrega só relatório, a gente entrega resultado, e esse resultado ele está no depoimento das pessoas lá e que falam das suas mudanças, e que muitas vezes são mudanças muito profundas até, né? Então, é um trabalho hoje que me deixa muito orgulhosa, muito feliz. Assim, a gente tem hoje mais de 3 milhões de pessoas impactadas, são mais de 200 projetos nesses estados e em Cabo Verde. A gente é um negócio social certificado pelo Sistema B, né? Então a gente tem também alguns valores dos quais a gente não abre mão. Então, sim, a gente é muito confundido com ONG, né? Todo mundo fala, o projeto Raízes, ONG Raiz, porque acha que quem trabalha com projeto de impacto são as organizações não governamentais, né? E a gente optou por ser uma empresa mesmo, um negócio, a gente paga imposto, igual gente grande, tudo certinho. E a gente optou em ser, porque a gente acredita que a gente pode ser uma empresa melhor para o mundo, sabe? Não a melhor empresa do mundo. A gente acha que a gente pode compatibilizar lucro e impacto social. A gente tem projetos próprios com esse lucro, né? Com que quando a gente tem o lucro dos nossos negócios, a gente disponibiliza parte para projetos próprios. Então, a gente trabalhou 9 anos num projeto no Vale do Jequitinhonha chamado do Barro à Arte. Então, criamos um roteiro de turismo de base comunitária lá com as ceramistas lá de Turmalina, em Minas Novas, que hoje que hoje já roda sozinho, e é até a nossa ex-sócia que opera. Eu estou dentro da Cordilheira do Espinhaço. Pois então, eu vejo muitos trabalhos interessantes lá. Então, também criei lá a Associação Montanhas do Espinhaço, fui presidente dela há muitos anos, e o Espinhaço é um patrimônio mineiro que, inclusive, começou a ganhar vida e voz nessa época da Setur, que a gente falava tanto do Espinhaço, o pessoal falava, vem a Jussara falar do Espinhaço. Mas, né, agora fica consolidou, então, com agora está muito, graças a Deus. Muita gente trabalhando, muitos projetos, etc. Isso. Você está morando onde, Jussara? Eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu falo que quando eu estou em casa, eu estou aqui em BH. Mas eu tenho passado muito tempo na estrada, né? Porque os projetos estão acontecendo por aí. Então, você também está acompanhando o que está acontecendo, né? Nesse pool de cultura e turismo em Minas Gerais. Tem uma loucura, né? Tanta coisa, nossa senhora. É muita coisa, Hernani. Muita coisa. Muita coisa acontecendo. E eu estou no conselho até hoje. Tá, eu sei desde 2003. Né? De vez em quando eu acompanho. Desde 2003. Assim. Menina. Porque a gente sabe as histórias, a gente sabe as histórias todas. Exatamente. Né? Eu acho que isso é memória, Hernani, sabe? São pessoas que carregam, como você, como outros, pessoas importantes que estão no conselho, carregam uma memória do turismo no estado. Sabe? Eu acho que isso é fundamental. É muito triste quando a gente vê, né, assim, em alguns lugares, alguns territórios, que as coisas passam, as pessoas né, as pessoas que trazem esse conhecimento tão profundo não são valorizadas ou, né, não são esquecidas. Eu acho que é importante trazer isso à tona, assim, sabe? Eu acho que o turismo mineiro merece isso, né? E as crianças? Estão seguindo ou não? Você fala o quê? As minhas filhas? As suas, Eu tenho 2 filhas, né? 2 filhas e um neto. Não, eu tenho uma filha. Eu tenho 2 netos. É mesmo? Eu tenho um neto que eu amo. Nossa Senhora, sou louca por ele. A melhor coisa da minha vida foi virar avó.
Adorei, estou adorando. Assim. Ave Eu Maria, acho também. coisa deliciosa. Uma filha minha é professora, ela é professora de língua inglesa para crianças, trabalha muito, adora, que é a mãe do Lucas, meu neto, é professora no Colégio Sim. Santo Agostinho. E eu tenho a minha filha mais nova, que é designer de moda, que trabalha em São Paulo hoje, num grupo que atua com marcas estrangeiras. Muito bom. Então, Muito bom. felizes, são meninas ótimas, assim, independentes também, como eu, né? Ótimo. Então, muito bom. Então A você está vida segue. feliz? Eu estou super feliz, Hernani, estou bem, muito Eu satisfeita, também. sabe? Eu também. Satisfeita com o resultado do trabalho, assim, com a minha vida, com a minha trajetória. Eu sou uma pessoa, posso dizer para você que eu sou uma pessoa feliz, assim, com as pessoas que eu conheci, que eu admiro, sabe? Assim, às vezes nem tem tanto contato, né? Mas prezo muito, assim, toda essa rede do turismo que eu conheci, que eu acho que é muito, sabe, significativa na minha vida, assim, guardo muito no meu coração. Então, nós vamos encerrar com uma mensagem sua para todas as pessoas que vão te assistir. Eu quero encerrar te agradecendo, porque eu acho Não precisa que agradecer. é muito bom conversar assim com quem a gente, né, tem essa empatia, né? Eu acho que é gostoso, né? Uma conversa gostosa. Queria deixar para as pessoas uma mensagem de que eu acho que é importante a gente acreditar no nosso território, sabe? É importante a gente valorizar a diversidade cultural e a diversidade natural que a gente tem. É importante a gente olhar com olhos de que nós somos muito mais, às vezes, do que a gente acha que é, sabe? E acreditar mesmo e tentar fazer as coisas com outras pessoas que acreditam também. Eu acho que a força do coletivo é a força que move o mundo. Não tem Então, eu acho que dúvida. é nela que a gente vai. Isso. Querida, obrigado, viu? Muito Muito obrigado obrigada. pelo seu tempo aí, viu? Relembrar bons momentos. Foi bom também para dar uma relembrada em algumas coisas. Né? Isso. Sempre bom. Vai Obrigada, ser viu, muito bom Hernani? Eu que te isso. agradeço o convite. Demorou, mas saiu. Mas eu sei que você é muito ocupada mesmo, viaja muito. Né? Tá bom? Grande abraço para você. Obrigada, viu? Tchau. Então, tivemos aí, né, uma profissional exemplar do turismo, da cultura, trabalha bem demais. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.